Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 11. Eu sei que hoje é dia 25 de dezembro, mas o que essa mensagem ela pode servir para esse dia 25? Nós estamos falando sobre a ressurreição. E, obviamente, esse dia 25, ele fala sobre o nascimento. Mas nós celebramos, sim, a ressurreição do Senhor. Nós celebramos o nascimento, a vida, o evangelho, a morte, a ressurreição do Senhor, porque tudo tem um significado. Então veja, versículo de número 11, João 20, 11, diz, olha, Maria, entretanto, contexto, Maria fica no sepulcro, Jesus ele ressuscita, os discípulos chegam lá, o túmulo está vazio, Maria fica chorando, obviamente, porque a primeira dedução que ela tira é: roubaram o corpo do Senhor, tiraram ele daqui e colocaram em algum lugar. A mensagem que nós temos aqui nesse dia é o seguinte: Maria, então, ela fica. Entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. O que ela estava fazendo? Chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Então, na cabeça de Maria, ainda não cabe a ressurreição. Ainda não entrava essa mensagem de ressurreição. A dedução dela é que o levaram. Veja que muitas pessoas, elas, no meio das ventanias da vida, das turbulências, em meio à mensagem do Senhor, elas não conseguem perceber porque elas vão no mais óbvio. Elas não percebem. E o Senhor está deixando a mensagem. Aqui, o que ela está dizendo? Olha, eu estou aqui diante de 2 anjos, então, obviamente, nós podemos perceber que esses anjos talvez não tivessem aqui forma angelical, tá? Não, talvez não fosse reluzente, talvez parecessem realmente homens. E você deve passar, mas que estranho, anjos. Sim, a Bíblia, por exemplo, vai dizer em Hebreus, acho que é o 13, dizendo: olha, continue exercendo hospitalidade, porque fazendo isso, muitos de vocês receberam anjos, pensando que fossem homens, tá? Então, nada assustador aqui. Então, ela abre o coração e diz: olha, eu estou chorando porque tiraram o corpo do meu Senhor, e eu não sei onde puseram. Maria ainda estava olhando para onde? Para o corpo, ela queria o corpo. João, Pedro, eles vão embora porque eles entenderam alguma coisa está acontecendo. Agora, obviamente, nós não sabemos aqui por que Pedro e João não falaram: olha, está acontecendo alguma coisa aqui, o Senhor ressuscitou. Não. Mas aqui, então, no versículo 14, você tem, olha, tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Ela não reconheceu. Nós já sabemos essa história, nós já conhecemos essa história. E perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Então ela é perguntada outra vez por que ela está chorando. A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, então ela pensou que era o jardineiro, porque a Bíblia vai dizer que ele era um jardim, respondeu: Senhor, se tu o tirasse, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Fala logo, foi você que tirou ele daqui? Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, não me segure, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e o vosso Pai, para meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: e viu o Senhor, e contava que ele lhes dissera essas coisas. Vamos tirar algumas coisas aqui, então. Primeira coisa é: Jesus, ele ressuscitou. Esse dia aqui, por exemplo, talvez você nem seja afim, mas dia 25 é também dia de celebrar não só o nascimento,
mas a vida, a morte e a ressurreição do Senhor. Então ele ressuscitou. Se nós estamos aqui, por exemplo, nesse dia 25, em nome do chamado Natal, esse Natal é em prol de Jesus. Jesus, a mensagem dele é completa. Nascimento, crescimento, morte, ressurreição e vida eterna. Outra coisa que você vai perceber é que muitas vezes os desesperos da vida nos impedem de ver o sobrenatural. Tem anjo, tem o Senhor e nós não vemos. Aí você fala assim, não, eu vejo. Não. Talvez você não perceba, porque você está procurando o corpo. Você está procurando a morte. Você está procurando aquele que morreu. Mas ele está dizendo, eu ressuscitei. Outra coisa que você vai perceber, então, é que o Senhor chama ela pelo nome, Maria. E Maria Madalena, você sabe, a história diz que ela era prostituta. O passado dela, ela talvez tivesse outros nomes, e o Senhor a chama pelo seu nome. E Jesus disse certa vez, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu chamo pelo seu nome. E aqui ele chama ela pelo nome, diz o quê? Maria. Quantas Marias existiam naquela época? A Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Maria X, Maria Y. Mas essa Maria, ela percebeu que era o Senhor por causa da voz do seu pastor. Então ela responde, Raboni. Deus hoje, ele nos chama pelo nome. E não é para dizer para você, esse é o dia da sua vitória. É para dizer para você, ele ressuscitou e está vivo. Não é para dizer para você, as portas vão se abrir. É para dizer para você, ele ressuscitou e está vivo. A morte não pôde deter o Senhor. O medo não pôde deter o Senhor. Os soldados não puderam deter o Senhor. Roma não pôde deter o Senhor. Essa é a mensagem. O sepulcro não pôde deter o Senhor. Talvez você fale, mas eu queria tanto uma palavra de vitória. Essa é a vitória do cristão. Esse é o dia da vitória do cristão. É saber que o Senhor morreu e ressuscitou e vivo está. Você quer o quê? Você quer mais o quê? Veja, diante da morte, você pode pensar, eu daria tudo para ter de volta alguém que eu tanto amo. Então, o dinheiro que você precisa, ele não vale mais do que a ressurreição do Senhor. O carro, a casa, nada disso vale, porque ele ressuscitou. E ele está nos dizendo. E o versículo 17, ele vai dizer para ela, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu pai. Mas vai ter com os meus irmãos, e veja que aqui outro detalhe, ele chama os discípulos de meus irmãos. E se eu puder te dizer uma coisa, o Evangelho ele fala sobre isso. Jesus ele é o primogênito, unigênito, né? E o primogênito, vamos dizer assim, a primícia. E Jesus, ele chama-nos de irmãos. Esse é o Evangelho. Porque a partir do momento em que nós cremos nessa mensagem, nós passamos a ser irmãos do Senhor por direito de adoção. No Espírito, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E essa é a mensagem. Então, essa é a mensagem. Agora nós somos irmãos. Outra coisa que você vai ver, ele diz, olha, subo para o meu Pai e o vosso Pai. Então, agora é a família. O meu Deus e o vosso Deus. Então, saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor. Outra coisa que você vai perceber que esse evangelho de ter só para mim, de crer só para mim, ele não existe. O evangelho ele precisa desaguar e dizer para as pessoas, olha, eu vi o Senhor. Ah, mas eu não vi com os meus olhos carnais, mas você viu pelos olhos da fé. E dizer para aqueles que estão em densas trevas, olha, eu vi o Senhor. Ele apareceu para mim, me chamou pelo meu nome, e eu o chamei de mestre. Você está entendendo? O evangelho que fica com a boca fechada, o evangelho que tem só para mim, só me dá, só é meu, esse evangelho não é o evangelho do Senhor, é o evangelho de apregoar.
Outra coisa que você vai ver é que o Senhor aparece para uma mulher. Então essa história de que o cristianismo ele é machista, o cristianismo ele desmerece as mulheres, ele não é real. Porque o Senhor aparece primeiro para uma mulher. E falou para ela, vai lá e anuncia para os meus irmãos. Ele poderia ter aparecido para aquele que seria o pastor, aquele que disse, apacenta as minhas ovelhas. Não, ele apareceu para uma mulher. Então, vamos deixar essa ideia de que o cristianismo ele é machista, ele desmerece as mulheres. A maioria dos problemas é nós mesmos que causamos, irmãos. O Senhor Jesus, ele ensinou a entender que agora não há homem, não há mulher, e aí eu digo nesse quesito de salvação, tá? Ou seja, ele nos coloca numa posição evangelho, tá? Ele nos coloca numa posição de, olha, todos agora são salvos, tá bom? Ele não faz acepção de pessoas, tá bom? E aí ela contava tudo que ela ouviu do Senhor, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Eu espero que você guarde essa mensagem e não se esqueça. O Natal que nós celebramos, ele não pode ter somente a mensagem do nascimento, mas vida do Evangelho, atos do Evangelho, a morte por causa do Evangelho, a ressurreição por causa do Evangelho e a vida eterna que ele nos ofereceu. Deus abençoe a sua vida.